Graça e paz, irmãos, amém? Bom, hoje, nesse Dia dos Pais, é um dia muito feliz para nós comemorarmos com nossos pais, relembrarmos aquelas pessoas que nós perdemos também, boas lembranças. Nós vamos aqui louvar ao Senhor nesta manhã, e eu já quero pedir aqui para uma oração de adoração, quero pedir para que o pastor Gabriel venha aqui orar. Em gratidão ao nosso Deus, o pastor Gabriel, vulgo meu pai, né? Pode vir. Graça e paz. Senhor, nós louvamos ao teu santo nome por esta manhã festiva de celebração, momento de relembrar aquele que é principal, Senhor, no sentido do cuidado, da proteção, da provisão. Te agradecer pela vida dos pais, te agradecer por esse departamento que está, ó Deus, trazendo este momento de culto ao Senhor, culto de gratidão a Ti, ó Pai, porque é o Senhor que nos proporciona, o Senhor é o nosso Pai eterno. Senhor, muito obrigado, porque Tu nos dá o privilégio de Te adorar, de Te servir, de poder dizer na nossa oração, na oração que Jesus ensinou, Pai nosso que estais nos céus, a lembrar, ó Deus, deste papel maravilhoso que, como seres humanos, exercemos na vida dos nossos filhos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite este culto de louvor e gratidão a Ti, que somente o Teu nome seja engrandecido, somente o Teu nome seja adorado, somente o Senhor seja reverenciado. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero pedir para que os irmãos abram no Salmo 103. Vamos ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova remide a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois se Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que o guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos reler o versículo 13?
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Bom, graças a Deus nós temos um pai também que sempre está conosco, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos de felicidade. Infelizmente, nesse momento do Covid-19, nós tivemos muitas perdas, muitos entes queridos na nossa própria igreja, e eu quero pedir agora que nós intercedamos pelas famílias que agora sentem falta dessas pessoas, que Deus esteja com essas pessoas, que o nosso Pai esteja com essas pessoas para nos confortar e nos ajudar nesses momentos difíceis. Quero pedir para o Gabriel que ele faça uma oração de intercessão. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo mais esse dia de vida, ó Pai. Que o Senhor abençoe tudo e a todos, Senhor. Que o Senhor possa confortar, ó Pai, o coração das pessoas que acabaram, por conta dessa crise, Senhor, durante essa pandemia, acabaram perdendo parentes ou amigos próximos, ó Pai. Que o Senhor faça elas relembrarem, ó Pai, que o Senhor é o Deus da vida e é o Deus da morte, ó Pai. O Senhor é quem dá e quem tira, Senhor. E que com certeza essas pessoas estão agora num lugar bem melhor, ó Pai, ao Teu lado, Senhor. O Senhor conforte o coração dessas pessoas, ó Pai, e que nós possamos seguir em frente, Senhor, na Tua palavra, ó Pai, e que toda a nossa obra seja voltada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por esse momento, Senhor, pelo mais esse dia, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, e agora vamos agradecer a esse Deus mais uma vez com o hino 62, hino de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço
soltai os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Bom, agora fiquemos com a pregação do presbítero Renato. As paz da igreja. Eu estou gravando o culto aqui hoje de casa porque devido a alguns casos de Covid na família, então por precaução, por recomendação médica também, então nós estamos de quarentena aqui por uns dias. Então é por isso que eu tô gravando o culto aqui. Eu não pude ir para a igreja para fazer a transmissão do culto, tá? Irmãos, eu vou começar lendo um salmo. Eu acredito que eu já li esse salmo na igreja há uns anos atrás. Eu acho que numa oportunidade também no Dia dos Pais. Mas é assim que eu enxergo a questão dos filhos, né? Salmo 127 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Herança do Senhor são os filhos. Bom, quem é pai pode dizer como surge de repente um amor, até difícil de explicar, um amor assim absurdamente grande, surge do nada no nascimento do seu filho. Quando você vê seu filho ou sua filha pela primeira vez, é algo indescritível. E a Bíblia fala, são heranças do Senhor. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque Deus nos escolheu para cuidar da sua herança. Só que isso nos traz uma série de responsabilidades, né? Afinal, nós estamos cuidando da herança do Senhor. Ser pai é maravilhoso. Eu sempre falo pro pessoal, tá namorando, casa que é bom pra caramba. Casou, tenham filhos. É maravilhoso ter filhos. A sensação de ser pai é indescritível. Só que isso nos traz algumas responsabilidades, algumas preocupações, ou talvez muitas preocupações, e muito trabalho. Ao mesmo tempo que eu aconselho, tenham filhos, eu também aconselho, estejam preparados, porque é uma responsabilidade muito grande cuidar de um filho. Você tem muitas preocupações, muitas dificuldades, né? A palavra de Deus em Provérbio 22, no verso 6, diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Esse provérbio eu nunca me esqueço, porque a minha avó, quando deu a minha primeira Bíblia, ela escreveu logo na primeira página, ela deixou esse versículo: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. E no verso 20, no Provérbios 20, verso 7 diz: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos. Ou seja, a Bíblia já nos traz aí dois trabalhos para nós pais: instruir um menino no caminho que deve andar, instruirmos os nossos filhos no caminho do Senhor, e andarmos em integridade, sermos exemplos para os nossos filhos, exemplos que os nossos filhos possam se orgulhar, e exemplos que nossos filhos, que possamos nos orgulhar dos nossos filhos quando eles crescerem e ver que seguiram os nossos passos, né? Mas vamos ver um pouco o que a Bíblia fala sobre o papel do homem, sobre o papel do pai.
Vamos lá para o texto de Efésios. Efésios 5. Eu vou ler do verso 23 ao 25 e depois a gente vai pular para o capítulo 6 e vamos ler do verso 2 ao 4. Então, Efésios 5, 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Até aqui. E no capítulo 6, o verso 2 a 4 diz assim a palavra de Deus: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, aí eu te pergunto, é fácil criar um filho? Obviamente que não. Não é fácil. Logo está chegando minha segunda filha, a Sarinha deve vir no finalzinho de setembro ou início de outubro. E dá medo. Me assusta. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, é uma felicidade incrível, me assusta criar um filho nesse mundo. Um mundo onde perfis do Instagram, de páginas cristãs que falam uma palavra verdadeira, que pregam o evangelho verdadeiro, estão sendo bloqueados. Um mundo que vive em trevas, um mundo que jaz no maligno. E com o passar dos anos a gente vê que as coisas estão dificultando, estão piorando. Então assusta, realmente assusta. É fácil criar um filho? De jeito nenhum. O problema é o que nós estamos fazendo quanto a isso. Porque as dificuldades na criação de um filho estão aumentando. E o que nós pais estamos fazendo quanto a isso? O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos quanto a isso? Onde está a nossa real preocupação? Está em comprar os melhores brinquedos para quem tem filho criança ou pagar as melhores faculdades? Qual que é a nossa real preocupação? Eu lembro quando a Júlia nasceu, financeiramente falando, foi um dos momentos mais difíceis. Veio uma crise econômica no país, foi bem complicado. Eu não pude comprar metade do que eu tinha planejado, que eu e minha esposa tínhamos planejado, do que é aquilo que gostaríamos. E no final das contas, sabe o que faltou para a Júlia? Nada. Era um monte de coisa que eu queria dar, era um monte de coisa que a minha esposa queria dar, mas de fato ela não precisava de nada daquilo. Então a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nessa questão. Num mundo tão cruel, num mundo tão difícil de criar os filhos, aonde que está a nossa verdadeira preocupação? O livro de Deuteronômio 6, ele fala para nós encucarmos a palavra na cabeça de nossos filhos. Aí eu pergunto, qual que é a fonte do conhecimento bíblico dos seus filhos? Da onde ele está aprendendo a palavra de Deus? Ele está aprendendo só na igreja? Está aprendendo só na escola dominical? Ou só no culto à noite? Quem que é o professor, o maior professor do seu filho quando a gente fala de educação cristã? Efésios 6,4, que nós lemos, eu vou reler. No verso 4 fala assim: vós pais. Tá? E nesse trecho, a palavra se refere a pai no masculino, no homem. Tá? Ele não está falando sobre pai e mãe, é especificamente para o homem, pai. Tá? E vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra nos traz essa responsabilidade para nós homens, para nós pais, educarmos nossos filhos na palavra do Senhor. Não esqueça que o pai, o homem, é o cabeça da casa.
às vezes é mais importante nós investirmos nosso tempo na educação do nosso filho, principalmente na educação cristã do nosso filho, do que num salário de 5, 10, 15, 20, 30 mil, sei lá. Não sei qual que é o que você almeja. Entende? Que a responsabilidade que a Bíblia nos traz para criarmos os filhos na demonstração do Senhor, para encucarmos a palavra de Deus na cabeça deles, é muito maior do que o que você pode dar para o seu filho. E eu falo assim, que você pode dar de forma material. Tá? Nós temos que nos preocupar cada vez mais em sermos um pai bíblico. Um pai que segue o padrão que Deus estabelece. Um pai que ensina o seu filho a andar na palavra. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. Em Colossenses 3, do verso 16 em diante, a palavra fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tá? E lá embaixo ele fala: esposa, sede submissa, marido, ame sua mulher, filho, obedecei a vossos pais. Mas o que vem primeiro? Que a palavra de Deus habite ricamente em nós. E aí eu chego no primeiro ponto que eu quero tratar nessa manhã com vocês. Que a palavra habite em nós. Irmãos, quando a gente pensa em oração, a gente lembra sempre das mulheres de oração da igreja. Facilmente a gente consegue listar uma série de mulheres na nossa igreja, e eu falo Igreja Jardim Itapuã, que são mulheres de oração. Aí quando a gente para e pensa, mas e os homens de oração da nossa igreja? Não estou falando que não tem. Temos sim, temos muitos. Mas você vê que é mais difícil de lembrarmos dos homens de oração do que das mulheres de oração? É isso que eu quero trazer para vocês, é que, pai, sejamos homens de oração. A Bíblia em nenhum momento fala: ó, pai, você sai para trabalhar, você cuida de trazer dinheiro para casa, você paga as contas, você dá o sustento e o conforto para sua família, mas deixa que a sua mulher ora. Deixa que a sua mulher ensine a palavra de Deus. A Bíblia não fala isso. Né? Pelo contrário, aqui em Efésios fala: pai, cria na disciplina e na demonstração do Senhor. E como é que você vai criar na disciplina e na demonstração do Senhor se você não conhece a palavra, se você não separa um tempo para a oração, você não separa um tempo para estudar a palavra de Deus? Isso é válido para todo cristão, seja ele homem, mulher, novo, velho, jovem, criança. Oração e leitura da palavra tem que andar junto. É uma constante na vida do crente. Para que você ensine seu filho na demonstração do Senhor, você precisa conhecer a palavra de Deus. Para você entender o que Deus quer para você e para o seu filho, você tem que ter uma intimidade com Deus. Você tem que viver uma vida de oração. Como você quer ter a sabedoria que vem dos céus, se você não vive uma vida de oração? Pai, devemos orar com os nossos filhos e devemos orar pelos nossos filhos constantemente, diariamente. Busca essa intimidade com Deus. Não terceirize esse trabalho. Não deixe que isso seja um trabalho só da sua esposa. Aí você fala: pô, Renato, eu trabalho de segunda a sexta, eu chego tarde. Irmãos, concordo. A gente vive num mundo muito mais corrido do que talvez alguns anos atrás. Tem pai que infelizmente atravessa a cidade para ir trabalhar, atravessa a cidade para voltar para casa, você perde aí 3, 4 horas do dia em trânsito. Mas nós temos que dedicar também nosso tempo ao filho. Por mais que o nosso tempo seja curto, se você não tem tempo dia de semana, final de semana, tire para os seus filhos. Para o seu filho, para a sua filha, ensine a palavra do Senhor. O tempo que você tiver com eles, ore junto com eles. Isso é bíblico. Não sou eu que estou pedindo. Isso é padrão bíblico. Né? Eu não me lembro agora o nome do instituto, mas foi feita uma pesquisa com jovens e adultos que frequentavam a igreja. E eles fizeram uma pesquisa para ver quem desviava da igreja na mocidade,
os motivos, quais eram os padrões e tal. E o interessante é que o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: aquelas famílias em que a palavra de Deus, a Bíblia era lida em família diariamente, em que os filhos tinham prazer e trabalhavam na igreja, esse não se desviava. E esse continuava firme na igreja. Então, pai, ore com o seu filho. Ensine a palavra de Deus. Ensine o seu filho a orar. O segundo ponto que eu quero trazer é onde está a sua preocupação para com o seu filho. Está na escola, na faculdade, em conseguir um bom casamento, em conseguir um bom emprego, em dar o melhor para os nossos filhos. Aonde que está a sua preocupação hoje? Eu sei que cada um tem filho numa idade, numa fase diferente, então a gente tem preocupações diferentes. Mas onde está a sua maior preocupação hoje? Na faculdade, em seu filho fazer a melhor faculdade ou conseguir o melhor emprego possível? Irmãos, isso é válido. Isso é válido, não só válido, como isso é importante. Nós queremos o melhor para o nosso filho. Eu quero oferecer para as minhas filhas o melhor que eu puder dar. Se eu puder pagar a melhor escola, eu vou pagar a melhor escola. Se eu puder pagar uma melhor faculdade, eu vou fazer isso. Se eu puder dar as melhores coisas, eu vou fazer isso. Entendam que é de extrema importância a gente ter esse cuidado, esse carinho com nossos filhos, dar o melhor para eles. Seja qual for a sua situação. Se você não pode pagar a melhor escola, não tem problema. Não há problema nenhum em você ser um pai e deixar os filhos na escola pública. Isso não é problema algum. O que eu puxo para vocês é que devemos realmente buscar o melhor que está ao nosso alcance. Isso é de extrema importância. Isso demonstra o carinho e o amor que nós temos para os nossos filhos. Porém, nossos filhos são bombardeados diariamente por ideologias que vão contra a palavra de Deus, por pensamento, por ideias, por valores que vão em total desacordo da palavra de Deus. É nisso que eu quero que vocês pensem. O que vocês podem dar de melhor para os seus filhos? Algumas aulas atrás eu falei para a UPA e falei para eles: olha, o que eu ofereço para vocês é o que eu posso oferecer para as minhas filhas de melhor, que é a palavra de Deus. Tudo que eu falei é importante. A gente oferecer a melhor escola, a gente sonhar que ele tenha um bom emprego, que ela tenha um bom emprego, que ela tenha um bom casamento, isso é de extrema importância. Mas o melhor que a gente pode oferecer para os nossos filhos é a palavra de Deus. Mais vale as minhas filhas crescerem, serem mulheres de Deus, do que serem presidentes de empresas. Cadê os filhos na EBD? Irmãos, chega a ser até absurdo, mas nesses tempos de pandemia nós estamos tendo EBD online e muitos filhos nunca apareceram na escola dominical. E muitos pais também não apareceram na escola dominical. Irmãos, não precisa nem sair de casa. Você liga o computador, você acorda 10 minutinhos e o computador tá lá, assistindo a aula na escola dominical. E cadê? Se a gente não ensinar nossos filhos, se a gente não trazer para a escola dominical, eles vão aprender como? A gente está tão preocupado nas melhores escolas e esquece que a escola mais importante, que nossos filhos precisam ir, é a escola dominical. E ela não tem custo nenhum, ela é de graça. E ela só traz benefícios para a gente. Entendeu? Então a gente acaba jogando oportunidades no lixo dessa maneira. Tenham isso em mente. Onde que está a preocupação? E lembro que a escola dominical também não faz milagre. Não adianta você trazer o filho para a escola dominical e esquecer de ensinar a palavra para ele durante o dia, durante a semana. Porque a semana inteira ele está na escola, ele está aí no mundo, sendo bombardeado de ideologias contrárias à palavra. Então a escola dominical não faz milagre. Por isso que eu estou aos seus pais. Primeiro, ensinem a palavra de Deus, orem com seus filhos. Estudem a palavra, leiam a palavra com seus filhos. E tragam ele
eles para a igreja. Pais, percam, e eu falo percam entre aspas, tempo observando o que seus filhos andam vendo, o que seus filhos andam aprendendo. Tá? Isso é de extrema importância. A gente, agora que estamos trabalhando aí com os adolescentes há algum tempo, e a gente vem acompanhando, eles estão assistindo a série tal, vamos assistir também. Eles fazem isso, vamos ver como é que é. Para que a gente precisa saber o que estão ensinando aí fora para os nossos filhos. Tá? Aí a importância de a gente investir esse tempo nos nossos filhos e trazê-los para a escola dominical, ensinarmos a palavra de Deus, porque na hora que vir na frente deles algo que seja contrário à palavra, eles vão refutar, porque eles conhecem a palavra, porque nós apresentamos para os nossos filhos a palavra de Deus. Eu até tenho uma adolescente e na escola viu um negócio e falou, opa, mas pera lá, a palavra de Deus não fala isso aí não. Ela foi lá e rebateu, mas por que ela rebateu? Porque ela conheceu a palavra, porque ela foi ensinada. Se a gente não ensina, essas coisas eles vão aceitando, principalmente nos adolescentes, eles vão aceitando, eles vão absorvendo. A criança vai aprendendo. Aí chega lá na frente, aí a coisa começa a complicar. Porque os filhos vão chegar com um monte de ideologia, um monte de coisas que são contrárias à palavra. Tomem cuidado. Nós devemos ter esse cuidado para a nossa casa. Nós não devemos aceitar que ideologias contrárias à palavra entrem em nossas casas. Nós não devemos normalizar o pecado. O pecado tem entrado dentro da igreja de uma forma tão sorrateira, às vezes, que quando a gente vê, pronto, já tomou conta. Porque é a normalização do pecado. É a falta de atenção de nós pais para as pequenas coisas, para os pequenos detalhes, talvez na série que seu filho assiste, para os pequenos detalhes que ele aprende com as companhias aí fora. Então devemos tomar esse cuidado. Por isso que o ensino da palavra é a coisa mais importante que você pode dar para os seus filhos. A coisa de maior valor que você pode dar para o seu filho é o ensino da palavra. A gente tem que lembrar que estamos vivendo nesse mundo só de passagem. Nós não vivemos para esse momento. Nós estamos aqui de passagem. Mirem a eternidade quando for educar seus filhos. Coloque isso como mais importante. Tenho em mente isso eu ouvi do meu irmão alguns anos atrás, e eu acho que foi numa pregação da nossa igreja mesmo. Ele já não estava mais em Santo André, e numa pregação da nossa igreja ele falou que o melhor que ele pode dar para a filha dele é uma educação cristã, que ele prefere, a maior preocupação é que ela seja uma mulher de Deus. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, é isso mesmo. E hoje eu crio minha filha, e logo mais a Sara, com esse pensamento. Vou dar o melhor que eu puder, o melhor que tiver ao meu alcance. Só que o mais importante é uma educação cristã. O mais importante é eu chegar na minha velhice e ver minhas filhas casadas, cristãs, mulheres de Deus, criando os meus netos dentro da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Tá? E o terceiro ponto que eu vou trazer para vocês está em Efésios 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Homens, pais, amem suas mulheres. Cuidem de suas mulheres. Recentemente saiu largamente pela internet um menininho que se jogou na frente de um cachorro que ia atacar a irmãzinha dele, que ele falou, eu sou o homem, eu devo proteger. Homens, protejam as suas mulheres, tenham isso em mente, que isso retorne, tá, para a nossa cultura. Aquele papel do homem que tem essa obrigação de cuidar do seu lar, de cuidar da sua esposa. Tá? Eu não falo, não, as mulheres não conseguem se cuidar sozinhas, não sei o que, não é isso que eu estou falando. Mas isso é uma obrigação que a Bíblia nos traz. Como Cristo
amou a igreja, como Cristo deu a sua vida pela igreja, é assim, homens, que vocês devem amar suas mulheres, suas esposas, quer dizer, sua esposa e sua mulher. Tá? É assim que nós devemos agir. Devemos cuidar da nossa família. Lembrando que nós somos o cabeça do lar. Tá? Então, vivamos realmente uma vida de oração, vivamos temente ao Senhor, vamos amar nossa esposa, vamos cuidar. Gente, homem também lava louça, tá? Homem também ajuda em casa. Homem também limpa a casa. Se precisar lavar roupa, lava a roupa também. Homens, isso é demonstração de amor. Isso é exemplo que vocês vão dar para os filhos de vocês. Eu sei que eu também trabalho, segunda a sexta. Também saio cedo para trabalhar, chego no finalzinho da tarde. E à noite, quando eu chego em casa, se precisar, eu vou ajudar a fazer a janta, eu vou ajudar a lavar a louça, vou limpar o chão no final de semana, ajudar a arrumar a casa. Isso é demonstração de amor para as nossas mulheres. E isso é de extrema importância para os nossos filhos também enxergarem. Porque se você é um bom marido, tenha certeza que a sua filha, quando for procurar um marido, vai lembrar das suas qualidades como marido. Se você for um bom marido, o seu filho vai ser um bom marido para a esposa que ele tiver. Olha a importância disso. Olha a importância disso. Então, homens, larguem de frescura e vá arrumar a casa junto com sua esposa. Vai realmente ajudar a sua mulher. Ame a sua mulher. Cuide dela. Seja carinhoso com sua esposa. Isso é de extrema importância também na educação dos nossos filhos. Tá? Irmãos, já chegando aí na conclusão, meu pai sempre fala, filho dá trabalho até os 60 anos. Que eu acho que quando minha filha tiver 60 anos eu já vou ter ido, ou já vou estar no finalzinho da minha vida. Mas ele sempre fala que filho dá trabalho. Você teve filho, se prepara, você vai ter trabalho. Você vai ter que se doar pro seu filho. Você vai ter que abrir mão das suas coisas pro seu filho. A minha vida antes da Júlia, a minha vida depois da Júlia mudou completamente. Mudou completamente. A gente não pode mais fazer viagens igual fazíamos, sair igual saíamos antes. Tudo tem algumas diferenças, algumas limitações. Mas eu falo, é bom, vale a pena. É uma nova fase da nossa vida, depois, antes e agora e depois da Júlia, e agora depois da Sara. É mais uma nova fase, mas é bom. Só que eu tenho que ter essa consciência que a minha vida mudou. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho responsabilidade até quando? Né? A Bíblia fala, filho, obedecer a vossos pais. A Bíblia fala, obedecer a vossos pais até você ter completado 18 anos? Não lembro disso. Eu sei que isso não tá na palavra. Para que nossos filhos cumpram a palavra e obedeçam os pais, nós devemos ensiná-los a obedecer. Isso é obrigação nossa. Não adianta querer cobrar do seu filho obediência se você não ensinou ele a obedecer. E isso vem desde pequeno. Eu lembro que eu casei, acho que com 25, acho que com uns 25 anos eu casei e saí de casa. Até então, quem dizia se eu deveria ir em algum lugar ou não eram meus pais. Ficava bravo se ele falava, lógico, ficava. A gente fica mesmo, né? Mas eram meus pais, eu tinha que obedecer. Se a gente não cuida lá no início, desde criança, ensinando que os filhos devem obedecer, só se preocupando em ser um pai legal, vai chegar lá na maioridade, vai dar ruim. Você não vai ter o controle dos seus filhos. Me desculpe, irmãos, mas eu não consigo aceitar que um adolescente de 14, 15 anos não venha para EBD porque o pai não consegue trazer. Com 14, 15, 16 anos, o filho não manda em si. Não deveria, pelo menos. Não deveria. Aí ele vai chegar com 18, 19, 20 anos, aí que não vai ter controle algum, né? Aí já era. Se você não ensinar lá atrás, desde pequenininho,
depois vai ficar complicado. Então é o momento já de segurar a rédea. Ah, meu filho já tem 14, já tem 15, 16 anos e está difícil. Irmão, segura a rédea. Dentro da palavra de Deus. Entendeu? Ensine os seus filhos a obedecer. Tá? Se preocupem com isso. Gabriel Filho repostou esses dias um vídeo de uma criança, o pai colocando a televisão na estante, a criança vai lá e derruba a televisão. Aí o pai simplesmente vai lá, pega a televisão e coloca no lugar novamente. A criança vai lá e tenta derrubar novamente. Irmãos, no meu tempo, se eu ameaçasse a jogar a televisão que meu pai estava colocando, gente, eu ia apanhar, eu ia ficar de castigo, e tá tudo bem com isso. Você me desculpe. Aí chega na maioridade, esse filho se perde. Por quê? Não teve uma boa educação. Não teve uma boa educação. E quando eu falo se perder, às vezes não é necessariamente, então se eu não educar bem, vai para o mundo do crime. Não é isso que eu estou falando. Mas vai desviar da palavra de Deus. E é isso que mais importa. É isso que mais importa. Né? A palavra de Deus fala que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Que adianta a gente fazer de tudo para os nossos filhos serem bem-sucedidos e não cuidarmos da parte espiritual dos nossos filhos. Não vale de nada. É perder tempo. Né? Irmãos, Dia dos Pais nós somos homenageados. É bom, é gostoso. Mas que façamos jus a essa homenagem. Que façamos por merecer essa homenagem. Tá? Então, assim, orem pelos seus filhos. Orem com os seus filhos. Procurem ter uma vida de oração. Dediquem tempo a isso. O seu final de semana, eu sei que é cansativo. Tem semana que é uma correria na firma, eu chego no final de semana, estou cansado. Mas eu tenho que dedicar tempo à minha filha. Eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus para minha filha. Eu tenho que orar com a minha filha, eu tenho que ensinar ela a orar. Dediquem tempo a isso. Tá? Quer ser um bom pai? Irmãos, pra gente é muito mais fácil. Pra quem é cristão é fácil, porque tá aqui, ó. Nós temos o manual. Você quer ser um bom pai? Lê a Bíblia. Veja o que Deus quer. Qual que é a vontade de Deus para os nossos filhos. Qual é a vontade de Deus, quais as instruções que Deus dá para você, chefe de família. A palavra de Deus é o nosso manual. Leiam esse manual, sigam esse manual. Não negligenciem a palavra de Deus, não negligenciem o estudo da palavra de Deus e nem o ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Amem seus filhos, cuidem dos seus filhos, disciplinem se for necessário, procurem realmente dar o melhor para os seus filhos, mas nunca esqueça do mais importante, que é a palavra de Deus. Não joguem a vida dos seus filhos no lixo. Tragam para a igreja. Eu, quando comecei a vir na igreja, eu não queria vir. Eu ia porque minha mãe mandava, me obrigava. E isso foi por vários anos, tá? Eu comecei a vir mais tranquilo na igreja, eu tinha 16 anos, porque eu comecei a namorar a minha esposa. Aí beleza, fica mais fácil, mais gostoso de vir na igreja. Mas até então, não. Tá? E eu tive minha mãe para me puxar, para me empurrar. E minha mãe e meu pai, né? E eu sou grato a Deus por isso. Eu sou grato a Deus por isso. Porque eles me forçaram a ter uma educação cristã. Tá? Eles me trouxeram, eles fizeram a parte deles como pais. Que é ensinar os filhos. Que é trazer para a igreja. E é isso que eu peço para vocês. Se você realmente ama seu filho, traga para a igreja. Ensine a palavra de Deus. Né? Eu falo, se a gente vivesse num país perseguido, que não tivéssemos acesso à palavra de Deus, se nós não tivéssemos igreja, como seria a vida de muitos filhos? Por isso que eu falo,
que a maior referência de professor das escrituras do seu filho seja você, pai. Graças a Deus, temos liberdade ainda no nosso país para pregar o evangelho, temos igrejas abertas, isso facilita muito a nossa vida, mas isso não tira a responsabilidade que temos. E por último, e não menos importante, tá? Essas 3 coisas que eu listei, não coloquei em grau de importância, acho que as 3 têm que andar juntas. Eu falei, ame suas esposas, sejam exemplos de homens dentro de casa, sejam exemplos de liderança cristã dentro de casa. Tá? O que eu já finalizando, pais, sejam verdadeiros discípulos de Cristo dentro de casa. Também dentro de casa, eu digo. Porque às vezes a gente ama coisa lá fora, chega dentro de casa totalmente diferente. Então sejam verdadeiros discípulos de Cristo também dentro de vossas casas. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu queria deixar para os pais. Aproveitem o nosso dia, fiquem com seus filhos, abracem seus filhos. É um privilégio enorme para quem tem o filho dentro da igreja. Pais que têm os filhos que não estão dentro da igreja, não cansem de orar pelos seus filhos. A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de cada detalhe da nossa vida e da vida dos nossos filhos. Então não desistam de orar, não cansem de orar pelos nossos filhos. Amém? Então vou fazer uma oração para encerrarmos. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, ó Pai, louvando, engrandecendo o Teu nome, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, porque temos instrução vinda de Ti, ó Pai, para a criação dos nossos filhos, ó Pai. Te louvamos porque sabemos que o Senhor está no controle de cada detalhe, de cada passo que nós damos, ó Pai, de cada passo que nossos filhos dão, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que seus anjos sempre estejam nos protegendo, ó Pai. Vivemos em dias difíceis, ó Pai. Vivemos num mundo, ó Pai, em que o que se ensina é totalmente contrário à Tua palavra, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que seus anjos protejam nossos filhos, para que eles não venham se desviar dos Teus caminhos, ó Pai. Somos gratos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos. Como é importante também, como o Renato falou, sobre os pais estarem na vida do filho, mostrando sobre a palavra de Deus mesmo. Eu falo isso pelos meus pais, desde quando eu era criança, com exemplo, e sempre ensinando a palavra do Senhor, sempre orando por nós. E também na adolescência, eu lembro que eu e meu irmão, às vezes a gente não queria ir nas programações da UPA, aí minha mãe falava, não, você vai, não tem jeito não é sim ou não, eu que decido. E aí sempre ia, e graças a Deus isso nos abençoou muito, e nos preparou e nos ensinou a palavra de Deus, graças a Deus. Também é importante nós, filhos, estarmos honrando nossos pais, e não sermos desobedientes, se aquilo for de acordo com a palavra de Deus, certo? Agora eu quero pedir para que meu pai venha impetrar a bênção, e também não vamos nos esquecer que depois nós vamos ter as homenagens aos pais, certo? Então não desliguem o YouTube ou o Facebook aí, tá bom? Continuem aqui com a gente. Receba a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, as ternas consolações, a presença e o ensino do Espírito Santo repousem sobre vós, família da fé, hoje e até o grande dia. Amém. Fique aí. Agora vamos ter as homenagens. Ser pai é um estado diferente, é um sentimento intermitente.
que só se sabe quando é pai. Ser pai é ser responsável, é ter medo de morrer. Se preocupar com o futuro do filho, é cumprir um ciclo, querer viver. É ter prazer de dar a primeira mordida da comida preferida a alguém. É viver atento, preocupado com o relento, que pode resfriar. É brigar para ensinar e por dentro sentir vontade de chorar. É viver por alguém e não para si. É sacrificar com a dor pelo bem de alguém. É sentir que a vida faz sentido. Concluir que existe um pedaço de você para seguir o ciclo e prosseguir sua tradição. É ter alguém que mal sabe o sentido da palavra traição. É ter a certeza que sua vida já valeu a pena e nada foi em vão.